Boa tarde, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar com vocês aqui novamente, aqueles que já nos acompanham há algum tempo, e dou as boas-vindas aí a vocês que estão conosco aqui pela primeira vez. Quem já nos acompanha deve ter percebido que não é usual, a gente nunca fizemos isso, iniciamos aqui um conteúdo com uma faixa de uma música, de um clipe, Já fizemos isso outras vezes, sim, mas durante o decorrer do vídeo, e sempre com o propósito de explicar algum conceito relacionado ao conteúdo que está sendo apresentado, mas hoje nós iniciamos dessa forma, porque a partir dali a gente vai desenrolar o nosso assunto, ok? Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre a música em si, tem uma história curiosa. A história da música em si não tem nada a ver com o conteúdo do canal, mas é curiosa e acho que é interessante transmitir para vocês. Essa música, a faixa da música Pet Sematary, da banda Ramones, extinta banda Ramones, já não existe mais a banda original. Ela foi composta por um dos ex-integrantes da banda, já falecido, Didi Ramone, a pedido do Stephen King, Stephen King, que é um gênio aí da literatura de terror, do gênero voltado aí para o terror, para o suspense, mais para o terror, E ele teria escrito essa música, composto então essa música que foi incorporada ao álbum a pedido do Stephen King, para que ela fosse então inserida na, na trilha sonora de um filme que foi uma adaptação de um de seus livros. Esse filme estreou no Brasil com o nome de Cemitério de Animais. E a grafia ali, se vocês prestarem atenção, vão verificar que a grafia da música, da letra, o nome da faixa está escrito errado, mas é um erro proposital. A faixa Pet Sematary foi escrito com S, Cemetery com S, porque a ideia é que crianças teriam escrito aquela placa, e por ainda não terem ali o correto alfabetizado, não terem sido ainda corretamente alfabetizadas, teriam escrito ali grafado errado. E por que isso? Porque o enredo da obra do Stephen King é que numa determinada cidade haveria um cemitério, no qual crianças da cidade enterrariam seus bichinhos de estimação, seus pets, seus animais de estimação que haviam morrido. E depois de um certo tempo, esses animais retornariam à vida. Mas eles retornariam à vida bem transformados ali, endemoniados, não voltariam aqueles animais carinhosos e dóceis que eram antes de falecerem e serem lá enterrados e retornarem à vida. Voltariam totalmente transformados. Então esse é o enredo da obra. E ela foi composta, essa faixa foi composta então a pedido do Stephen King para ser inserida na trilha sonora do filme, que foi a adaptação do livro dele para as telas de cinema. Então é só uma curiosidade que não tem nada a ver com o conteúdo desse nosso encontro. O que tem a ver com o conteúdo do nosso encontro é esse trecho da música em particular que eu trouxe para vocês, na qual é dito ali, eu fiz questão de trazer ali com a tradução para vocês, e é dito ali que eu não quero ser enterrado no cemitério de animais, eu não quero viver essa minha vida novamente. Então, justamente, isso aí está na letra da música, justamente porque se comunica com o tema do filme, que os animais eram lá enterrados e voltavam à vida. Aliás, tudo que era lá enterrado, até pessoas, no filme mostra isso, no livro, quando pessoas são enterradas lá, elas também voltam à vida. Mas ele diz ali na letra, que eu não quero ser enterrado no cemitério de animais, eu não quero viver essa minha vida novamente. Então eu gostaria de transformar essa afirmação da letra da música numa pergunta para vocês. E vocês gostariam de viver essa nova vida, essa mesma vida novamente, se tivesse oportunidade? Viveriam? Escolheriam viver essa vida novamente se tivesse a oportunidade de fazê-lo? Pois bem, por que eu estou perguntando isso? Porque aí sim, essa pergunta, essa indagação ali que eu tirei a partir desse fragmento da música é que tem a ver com o nosso conteúdo de hoje. Porque hoje nós vamos falar de uma obra de Nietzsche, de um pequeno trecho de uma obra de Friedrich Nietzsche, chamada Gaia Ciência.
né, mais especificamente do aforismo 341, que Nietzsche intitulou lá de o mais pesado dos pesos. E por que ele chamou isso do mais pesado dos pesos? Porque é justamente nesse fragmento, nesse pequeno fragmento da obra Gaia Ciência, que ele encerra dois conteúdos, dois ensinamentos filosóficos, duas reflexões filosóficas, melhor dizendo, dois convites a refletirmos filosoficamente a respeito de dois conceitos fundamentais da obra de Nietzsche, que é o conceito do eterno retorno e o conceito do amor fati. Eu não vou ler aqui o fragmento da obra, porque acho que não é conveniente gravar um vídeo para ler o fragmento da obra para vocês, né? Aliás, convido vocês a encontrarem essa obra dele e fazerem a leitura, porque vai ser muito interessante, vai ser muito enriquecedor. É uma leitura que vale muito a pena ser feita. Aliás, como toda leitura, todas as obras que Nietzsche deixou para a gente aí, não só essa. Mas eu não vou lê-la, eu vou explicar aqui para vocês a partir do ponto, a partir daquilo que eu compreendi, né, do aforismo 341 da Gaia Ciência, né, e acho que fica mais conveniente assim. E aí convido, né, novamente convido vocês a fazerem a leitura vocês mesmos e, de repente, tenham até um entendimento diferente do que aquele que eu vou trazer aqui para vocês. Afinal de contas, filosofia não é dogma, né? Filosofia é uma forma de pensar, é é uma alquimia mental que nos permite, né, é um ganho da capacidade de fazer, melhor dizendo, de promover uma alquimia mental a partir dos estímulos que nós recebemos por meio dos nossos sentidos, né? Então você adquire a capacidade, adquire a... Lógico que isso não é fácil, demanda algum tempo, demanda algum estudo, mas convido a fazer porque vale muito a pena. E com o passar do tempo vocês vão começar a refletir melhor sobre tudo aquilo que chega para vocês, por qualquer que seja a via. Ok? Então, pensar filosoficamente é isso. Então, convido a ler a obra, convido e tirem suas próprias conclusões. Mas eu não vou lê-la e, como eu disse, eu vou falar para vocês aqui daquilo que eu entendi. Correto? Então, nesse aforismo 341 da obra dele, A Ciência, Nietzsche faz nos convida a seguinte reflexão. É um convite, realmente é uma reflexão. E o que ele propõe é bastante estranho, mas, enfim, quem propôs foi Nietzsche. Quiserem discutir, discutam com ele. Eu só vou aqui trazer o que ele propôs e vou, é óbvio, dar o meu entendimento. O que ele propõe é o seguinte: e se, né? E se, em determinado momento, numa noite, um demônio, não me perguntem por que ele escolheu esse personagem, né? Um demônio, poderia ter escolhido qualquer outro, né? Um mago, um feiticeiro, um anjo, sei lá, mas de qualquer forma é isso que está na obra dele. Né? E se em determinada noite um demônio aparecesse para vocês e fizesse a seguinte proposta, né? Se estariam dispostos a reviver essa vida novamente, exatamente como ela é. Se estariam dispostos a revivê-la não apenas novamente, mas infinitas vezes, né? É como se, como ele também coloca na obra lá, é como se tivesse uma ampulheta e sempre que a areia da ampulheta chega ao final, ela é girada e reinicia novamente. Né? Vocês estariam dispostos a fazer isso? Então agora eu transformo a letra da música dos Ramones numa pergunta. Estariam dispostos a reviver essa vida novamente? Nesse fragmento, então, ele encerra ali o conceito de eterno retorno e do amor fati. Amor fati que significa, né, amor ao destino, amar ao destino, né? Mas antes de responderem, convém que eu coloque para vocês aí a proposta que o demônio faz integralmente. É claro que quando a gente pensa em, eu vou ter a oportunidade de viver de novo, parece algo muito bom, né, naquele primeiro momento. Nossa, eu vou viver de novo, então
é praticamente um convite à imortalidade. Eu vou poder reviver essa minha vida sempre novamente, e aí nos vem a nossa memória automaticamente, nos leva de volta, né, nos transporta de volta para os bons momentos. Aquele primeiro amor, né, ou a conquista do amor, do amor de nossas vidas, né, aquela conquista tão desejada, tão buscada no trabalho que um dia chegou, né, o dia da formatura, o dia do casamento, o nascimento de um filho, aquela viagem fantástica. Então a gente pensa em reviver novamente os bons momentos de nossas vidas. Né, e isso nos traz ali uma satisfação. Fala, opa, eu gostaria, né? No primeiro momento a gente pensa assim, gostaria sim de viver novamente todos aqueles momentos fantásticos, todos aqueles bons momentos, aqueles prazeres, aqueles jantares, aquelas refeições que a gente degustou muito, com muita satisfação, mas não é isso que o demônio, a chance que o demônio propõe ali na obra de Nietzsche, né? Ele propõe viver essa vida exatamente, infinitas vezes, exatamente como ela é. E isso inclui não só os bons momentos, mas inclui os maus momentos também. Então, incluiria a perda, né, já que usamos de exemplo ali a música do Ramones, né, e que o clipe ali é ambientado no cemitério de animais, aqueles maus momentos. Imagine ali quando você, ou criança, ou já adulto, perdeu ali um animal de estimação, né, um pet querido, né, ao sofrimento que aquilo te trouxe, a angústia, ou pior ainda, né, a perda de um ente querido, de um familiar amado, né, a angústia, o sofrimento, a dor de perder essa pessoa, ou então aquele dia que você chegou para trabalhar como se para mais um dia normal no trabalho e descobriu que havia sido demitido e lembrou que tinha uma pilha de contas em casa para serem pagas e bateu aquele desespero de não saber o que fazer. Então todos esses maus momentos também teriam de ser revividos. Essa é a proposta feita. Né? Você viver essa vida novamente exatamente como ela é, sem tirar nem pôr. Desde o maior dos prazeres, a maior da satisfação que vocês tiveram no decorrer da vida, até o sofrimento ou a angústia mais sombria que vocês vivenciaram, que experienciaram. Né? Então, todos os risos e todas as lágrimas, cada momento, cada nascer e pôr do sol seriam exatamente os mesmos, infinitas vezes. Esse é o convite. Né? Então, o que Nietzsche, o que Nietzsche traz para nós com essa proposta que esse demônio nos faria, né? De a oportunidade de reviver tudo novamente. O que ele está nos transmitindo ali, pelo menos a partir do ponto de vista que eu tive, né, é o seguinte: nós não somos apenas fruto das nossas conquistas, nós não somos apenas fruto daquilo que deu certo, nós não somos apenas fruto dos bons momentos. Nós, como indivíduos, e aqui não importa a idade que nós temos, né, quer sejamos muito jovens, quer já sejamos de idade avançada, né, nós somos fruto de tudo que nós colhemos, de tudo que nós vivemos ao longo de nossas vidas, dos bons e dos maus momentos. Então, é um convite para olhar para nós mesmos, o que nós nos tornamos nessa altura de nossas vidas, o que nós somos, o que nós nos tornamos nessa altura de nossas vidas. É um convite para olhar para nós mesmos e dizer: eu gostaria de ser assim novamente? Se eu tivesse a oportunidade de voltar, eu voltaria para ser exatamente dessa forma como eu sou como indivíduo. Então, o que ele propõe com esse eterno retorno é justamente abraçar o destino, abraçar cada bom momento e cada mau momento integralmente, integrá-lo à nossa vida, não excluí-lo. Por quê? Porque nós somos o que somos justamente porque nós também tivemos maus momentos e aqueles maus momentos nos ensinaram.
Eu vou tentar explicar melhor. Imagine que você tenha iniciado aí um curso, uma faculdade, o que quer que seja. Tenha aí resolvido fazer algo para melhorar de vida, ou para mudar de vida, ou para buscar uma projeção na carreira, ou o que quer que seja. Durante o percurso, é normal que a gente se sinta esmorecido, é normal que bata o cansaço, é normal que venham aqueles dias em que a gente diga, meu, hoje eu não estou afim, hoje eu não vou, não vejo a hora que isso acaba. Né? Mas, eventualmente acaba, eventualmente você vai se formar, você vai ser diplomado, ou você vai conseguir por meio disso uma promoção, um ganho financeiro, né, mais expressivo, que vai te dar uma melhor condição. Passado isso, você olha para trás, olha para aqueles momentos que foram difíceis e você fala deles com orgulho. Você comenta, olha, eu tinha que acordar às 4 da manhã, tinha que pegar ônibus, tinha que fazer isso, fazer aquilo, voltava tarde, chegava cansado, né? Mas deu certo. Então, hoje deu certo porque você passou por aquilo. Então, aquele momento penoso, custoso, o sofrimento diário que te rendeu algo no futuro, né, você não pode desprezá-lo, você deve incorporá-lo à sua vida. E nós meio que fazemos isso, porque nós falamos desses momentos, depois que eles passam, obviamente, com orgulho. Nós olhamos para eles com orgulho. Né? Nós temos que internalizá-los. Então, mas temos também que nos orgulhar de termos superado ou de estarmos superando aqueles momentos que são difíceis, porque não dá para excluí-los, né? Não dá para excluí-los, porque se excluirmos nós não nos tornaremos quem nós podemos nos tornar, ou não seríamos quem nós somos. Né? Então, nós somos um composto, nós somos fruto de tudo aquilo que nós experienciamos ao longo da vida, do bom e do ruim, das coisas boas que nos acontecem e também das coisas más. Então, o convite que Nietzsche faz com o amor ao destino, o amor fati, é esse: é abraçar o nosso destino, é olhar para nós mesmos a ponto de olharmos de volta para os olhos daquele demônio que nos faz a proposta e dizer para o demônio, assim como ele coloca na obra, né? Dizer assim para o demônio: você não é um demônio, você é um Deus, você é um anjo, porque eu nunca ouvi coisa mais bonita, nunca ouvi proposta que fosse melhor. Eu quero sim viver essa vida novamente. Eu aceito sim viver essa vida novamente. Infinitas vezes. Né? Porque se eu não tivesse experimentado também aqueles maus momentos, aqueles momentos de dor, aqueles momentos de sofrimento, aqueles momentos de tensão, de não saber o que fazer, de se ver perdido e de repente encontrar uma saída, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria quem eu sou. Né? Então essa é a ideia que está encerrado ali, né, no conceito do amor fati, é o amor ao destino. É simplesmente aceitar, mas não é aquela aceitação estoica, né, aquela forma de aceitar a vida, né, da filosofia estoica, do estoicismo, né, que separa ali as coisas em duas caixas, né, chamada da dicotomia estoica, né. Então, para a filosofia estoica, nós dividimos as coisas em duas: aquilo que nós podemos alterar e aquilo que nós não podemos. Então, aquilo que nós não podemos alterar é a forma como as pessoas nos veem, é aquilo que nos acontece sobre as quais nós não temos domínio, por exemplo, sermos demitidos dos nossos trabalhos, ficar desempregado, ou de repente sofrer um acidente do qual nós não tenhamos tido culpa nenhuma, algo que nos acontece, uma intempérie, um pneu furado, aquelas coisas sobre as quais nós não temos controle. Né? E com isso o estoicismo diz para a gente não se preocupar, para a gente não gastar nossa energia com essas coisas que estão fora do nosso controle, e sim para que a gente foque naquilo que está ao nosso poder controlar, que está em nosso poder controlar. Então eu não posso alterar aquilo
que pode me acontecer, mas eu posso controlar a forma como eu reajo a essas coisas que me acontecem. Então a forma como eu vou lidar com tudo isso é como que eu tenho que gastar energia. Correto? Então, Nietzsche não se preocupa com essa dicotomia histórica, né, com essa dicotomia dos acontecimentos, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso controlar. Não, ele diz o seguinte, olha, independente do que quer que seja, independente de estar ao seu controle ou não, você deve amar o seu destino, você deve aceitar o seu destino integralmente, porque ele é parte de você, ele é parte daquilo que você é. Né? Então é mais do que aceitar. Se o estoicismo nos ensina a aceitar e fazer algo com aquilo que está sob nosso controle, Nietzsche vai além. Nietzsche diz que nós devemos amar o nosso destino. É o amor fati. Amar os fatos, amar o destino, amar aquilo que acontece, porque aquilo é parte integrante da gente, é parte integrante de cada um de nós, é parte integrante ao ponto de ter feito com que sejamos quem somos. Né? Então, era isso que é isso que ele pretende transmitir ali nesse fragmento, nesse aforismo 341 da Gaia Ciência, né, que onde ele encerra ali, em outras obras dele, em outros escritos de Nietzsche, ele traz ali de forma mais esparçada, tanto o amor fati quanto o eterno retorno, né, esses dois conceitos. Mas nesse aforismo 341 ele encerra ali de forma densa e bastante pesada. É uma leitura bastante pesada porque é um convite a refletir. E se você tivesse a oportunidade, você faria novamente? Infinitas vezes? Então, era isso que nós tínhamos a trazer hoje. E aproveito para dizer o seguinte, que a filosofia não oferece respostas prontas. A filosofia não oferece dogmas, não oferece para ninguém coisas em que acreditar. Respostas fáceis para problemas complexos, para coisas difíceis. Né? Isso talvez a religião possa oferecer, outras, até a política, por que não, né? Ouso dizer que até a política. Aliás, a política é bastante hábil nisso, né? A política não, né? A política é uma ciência, mas alguns políticos são hábeis em fazer isso, né? Em oferecer respostas simples e prontas para problemas difíceis e complexos. Né? Então, isso a filosofia não nos oferece. A filosofia nos convida a aprender a pensar de forma filosófica, né, a incorporar conhecimentos filosóficos ao nosso modo de vida. Como Marco Aurélio escreveu lá na sua obra, que na verdade não foi uma obra dele, era um diário de anotações, no qual ele escrevia para ele mesmo, por mais estranho que possa parecer, né, o homem mais poderoso de seu tempo, Marco Aurélio, que foi um filósofo estoico, né, e era também imperador romano, e ele escrevia para ele mesmo num diário que, postumamente, depois de sua morte, foi publicado aí com o título de Meditações. Né, e num dos seus escritos lá ele teria colocado, ele colocou, né, teria colocado, não, ele colocou, né, não explique a sua filosofia, incorpore-a. Então eu acho que a filosofia é isso. A partir do momento que a gente se envereda por essa jornada, que é uma jornada infindável, né, a filosofia ela nos transforma, ela tem a capacidade de promover uma espécie de alquimia mental. E o que eu quero dizer com alquimia mental? Nós aprendemos ali que alquimia é uma falsa ciência, né? E de fato, a alquimia, da forma como nós aprendemos vulgarmente, ela é sim uma falsa ciência, né? Você transformar chumbo em ouro é uma ciência fajuta, você não consegue fazer isso. Né? Mas, na verdade, isso é apenas uma alegoria. Né? Os alquimistas, os filósofos que lidaram com, que estudaram conhecimentos alquímicos, sabiam que isso era uma alegoria e se valeram dessa alegoria justamente para ocultar o real propósito de seus estudos. Né? Isaac Newton, por exemplo, estudou alquimia, né? Deixou registros lá de que ele foi um alquimista. E é um gênio da ciência, um dos maiores gênios da ciência de todos os tempos, diga-se de passagem. Né? Então, obviamente, ele não acreditava na transformação do chumbo em ouro, mas ele sabia o que era de fato a alquimia,
que a filosofia tem a capacidade de promover essa alquimia mental naqueles que se dedicam ao seu estudo, à sua leitura. E quando eu digo estudo, eu não falo aqui em estudar academicamente, até pode ser, mas a filosofia é algo que é para a vida. Né? Quer você queira estudar filosofia, quer você queira fazer um curso de filosofia ou não, né? Mas ler filosofia, ler ensinamentos de grandes pensadores, promove essa alquimia mental, que nada mais é do que a capacidade de reflexão sobre tudo aquilo que nos chegam, por qualquer que seja o meio, né? Através dos nossos sentidos, principalmente, né? Através da nossa visão, por meio da leitura, por meio daquilo que nós enxergamos, por meio daquilo que nós assistimos, principalmente hoje em dia, né? Vivemos uma sociedade que muito mais assiste do que lê, mas é isso que a filosofia propõe fazer, né? Ela não vai te dar respostas prontas, mas ela vai te dar as ferramentas para que você promova essa alquimia, para que transforme aquilo que aparentemente era nada em alguma coisa. Correto? Então, convido vocês a fazerem a leitura e, por que não, começar, quem tiver interesse, começar lendo justamente essa obra que nós tratamos hoje aqui, a Gaia Ciência de Nietzsche. Né? Faça uma leitura ali vocês mesmos desse aforismo 341, o mais pesado dos pesos, e tirem vocês as suas próprias conclusões a respeito do que ele quis trazer ali com aquilo. Né? É claro que se comunica ali com outras coisas também, se comunica com a, os ensinamentos de Carl Jung, né? Quando ele trata lá do nosso lado sombrio, da nossa sombra, que não devemos ignorar a nossa sombra, porque a sombra é parte integrante de nós. Aliás, Jung propõe isso na sua obra, na sua literatura, né? Que nós devemos incorporar a sombra, aquele nosso lado sombrio, que é aquilo que nós queremos esconder. São as nossas dores, são os nossos traumas, aquilo que nós queremos ignorar, deixar lá guardadinho no fundo do baú. Mas para Carl Jung, e assim também como me parece, né, para Nietzsche, não é o mais inteligente a ser feito. Nós devemos integrar isso a nós, porque isso é parte integrante de nós, a gente queira ou não. Né? E é tudo isso, de bom e de ruim, risos e lágrimas, que faz com que sejamos quem somos, com que cada um de nós seja quem é. Correto? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenha promovido alguma reflexão para vocês, né? E encerro com a pergunta: vocês aceitariam viver essa vida novamente, infinitas vezes, exatamente como ela é? Então, encerro com a pergunta. Tchau e até o nosso próximo encontro.